você pedir. Engraçadinho você. Sua família. Dá um beijo na tua mãe. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Laboratório Endocrimeta realiza exames de alta precisão em suas 15 unidades, contando com colaboradores que prestam um atendimento mais humanizado. A segurança e o diagnóstico são garantidos por sistemas informatizados e interfaceados desde o cadastro até a entrega dos resultados. Endocrimeta, sempre fazendo o melhor para você. 3224-1788. endocrimeta.com.br. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Seu Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você, tá bom? Boa sorte. Se você assistiu o primeiro programa, agora você está tendo chance de assistir esse segundo programa com a doutora Clarice, doutor Edson. Nós estamos falando muito sobre qualidade de vida, pessoal. Então, o que a gente quer, na verdade, não é fazer tratamento de doença, nós queremos fornecer saúde. Existe um ditadozinho que diz o seguinte: se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, vai ter que parar para tratar a sua doença. Ninguém quer isso. Então, o que a gente quer é te oferecer saúde. E dentro disso de saúde, hoje em dia, foi tão malhado até pouco tempo atrás, né, Edson? Hoje em dia virou panaceia, quer dizer, todo mundo sabe que é importante. Vitamina D. Sim. Por que de repente esse boom? Agora, agora todo mundo só fala em vitamina D. E quando a gente usava antes, besteira, se tomar sol basta. O que mudou? O que mudou foi o seguinte: primeiro, que ela deixou de ser uma vitamina e passou a ser caracterizada como um hormônio. Então, a denominação ficou por ter sido de hábito, mas hoje a vitamina D é classificada como um hormônio. O que se observou na humanidade? A gente costuma usar uma frase que diz assim: o progresso cobra seu preço. As pessoas querem andar de carro, com isso filme, querem morar num apartamento perto do serviço, vão no seu escritório. Então, vamos imaginar uma rotina de uma pessoa em Porto Alegre, São Paulo, Nova York. Ela mora num apartamento, sai do seu apartamento antes que o sol nasça, muitas vezes, entra num carro de luxo com isso filme, vai até a garagem do seu escritório, estaciona no seu escritório, sobe, trabalha, muitas vezes não sai nem para almoço. Passa um monte de filtro solar, sem pegar sol. Sem pegar sol. E sai depois que o sol já se pôs. Então, o que está acontecendo no ciclo da vida? Quando não se tinha antibióticos para tratar a tuberculose, pegava a tuberculose e punha no sol, chamava de helioterapia. Tá certo? Então, o sol sempre foi um grande irmão da saúde. E a doença hoje, as doenças urbanas, a vida da forma como está, ela está impedindo as pessoas de se exporem ao sol. E aí vem um fabricante de protetor solar e diz: você tem que usar o protetor solar, senão pode dar câncer de pele. E nós temos estudo mostrando que nos lugares que mais usa o protetor solar, aumentou o risco de melanoma. Mas não vamos entrar nisso, vamos entrar nas doenças urbanas. Então, o que acontece hoje? A deficiência de vitamina D é uma doença urbana. As pessoas não se expõem mais ao sol. O que ninguém sabia? Que essa vitamina, que hoje é um hormônio, é responsável por várias patologias. Certo? Vamos mostrar um gráfico na câmera, vocês conseguem ver um gráfico. Observe o seguinte:
qual seria a melhor concentração sanguínea de vitamina D. Então, se você pegar uma pessoa normal, que trabalha, mora no apartamento e trabalha no escritório em prédio, você vai ter um nível máximo de 20, 25, 30 de vitamina D. A necessidade para a prevenção é entre 40 a 60. Como é que você faz para saber isso? Dosa uma vitamina chamada 25-hidroxi-D3, que é a forma estável dessa vitamina. Então, através desse doseamento, você sabe se a sua vitamina está boa ou ruim. E quando você precisa uma parte terapêutica, você precisa níveis entre 90 a 110. Ok? Mostra quais as patologias que dá acesso. E vocês vão, câmera, por favor, isto. Perceba o seguinte, vocês vão observar, redução de índices de câncer, de diabetes, de hipertensão. E para isso, o nível tem que estar em 53. Então, hoje, o nível mínimo que você precisa para suportar essas doenças, para impedir essa progressão de doença, diminuir o risco de câncer, diminuir alterações de diabetes, diminuir esses riscos, tem que ter um índice mínimo de 53. Então, se por acaso o seu nível estiver abaixo disso, você precisa de suplementação. Hoje, na Austrália, é feito 100 mil unidades mensais nos asilos, pelo governo, para todas as pessoas acima de 60 anos. E eles têm uma tese simples, que diz assim, é praticamente nulo a vantagem de você fazer uma vacina antigripe sem fazer a dosagem adequada de vitamina D. Não tem uma pessoa, Edson, que eu tenha pedido vitamina D na clínica que não estivesse com a vitamina D deficiente. A não ser os pacientes que já são pacientes da gente, que a gente tem suplementado. Orienta através do personal para se expor ao sol, para usar uma roupa. Por exemplo, você vai para o sol, primeiro você pega lá uma meia hora de sol, para depois usar o filtro solar. E não tome banho e não passe sabão por 2 horas. Após o retorno, né? Eu costumo Porque ele é dizer o seguinte, solúvel, você vai tirar ela, né? você veja que o mundo é uma ironia, né? A mulher vai para o sol, se entope de protetor solar. Vem o ventinho, joga areia. A primeira preocupação que ela tem é voltar e tomar um banho. Com um shampoo bem cheiroso, um sabonete bem cheiroso. Com isso ela está jogando tudo que sintetizou fora. Né? Então, mulheres com muito frufru, com muito chique, vão ter maior risco de ter essas alterações. Então, às vezes você precisa ser um pouco mais primitivo nos seus hábitos e respeitar mais a natureza. O interessante da suplementação é que pacientes, tem muito paciente que também não consegue fazer a conversão. Então, esse é o importante da suplementação. Quer dizer, tem paciente que o sol vai ser absorvido na pele, vai ganhar uma hidroxila, vai para o fígado, vira 25-hidroxi-D, não é isso? Exato. Daí vai para o rim, ganha mais uma hidroxila, vira 25-hidroxi-2-D. Quer dizer, se ele tiver algum problema nesse circuito, ele não converte. Não. Então, por isso a importância, o que custa isso? Baratíssimo, né? Faz um injetável de vitamina D, a cada 3 meses ou 6 meses, eu mantenho a minha acima de 80. Exatamente. Então, veja bem, hoje você pega uma vitamina D de 600 mil unidades, né? A Câmara poderia até mostrar essa chamada que é interessante, que saiu na Folha de Londrina, em vários jornais, questionando se a vitamina C não seria uma vacina anti-câncer. Né? Então, um alerta para todas as pessoas que têm câncer na família, hipertensão na família, diabetes na família, o uso da vitamina D em altas doses reverte esse risco de forma significativa. Deixa eu fazer uma chamada importante para nós aqui no Rio Grande do Sul, que assim, em função do nosso próprio clima, nós temos uma incidência muito grande de pacientes com asma. E a vitamina D3 tem um papel fundamental justamente nos pacientes asmáticos. Não é, doutor Edson? Uhum. Então, são consequências das doenças urbanas, na verdade, né? Então, veja o seguinte, ó, se você tiver um nível baixo de vitamina D, você aumenta em 5 vezes o risco de câncer de mama. Aumenta em 70% o risco de câncer de próstata. Como você disse, você tem hoje uma vitamina D3 com 600 mil unidades, que você aplica uma vez a cada 2, 3 meses. Consegue dar níveis séricos, porque a saturação tecidual é com 20 mil unidades todo dia.
Então, para você dar saturação tecidual, você teria que tomar 20 mil unidades todos os dias. Eu comecei assim, mas é que é muito mais fácil injetar, né? Não, e mais barato. Menos, você não esquece, você usa uma vez só de forma prática e aquilo funciona como um relógio. Cada 3, 4 meses você faz essa suplementação. Uma coisa também muito importante é o seguinte, que as pessoas, né, de pele negra, às vezes justamente por não se expor ao sol, porque diz que não precisa, essas pessoas, na grande maioria, têm baixos níveis de vitamina D. Interessante essa muito dica. mais do que as pessoas caucasianas. Interessante essa dica, porque as pessoas de pele negra, elas fogem do sol. Exatamente. E assim, aí a gente tem observado no laboratório que essas pessoas são as que têm os mais baixos níveis de vitamina D3. A câmera dá um focozinho no slide. Né? Percebam esta observação. Tá? Primeiro, o negro tem um filtro natural contra a vitamina D. Por isso que eles são responsáveis por várias doenças. Né? Você vai ter alterações de pele, esclerose múltipla, aquelas coisas todas, depende justamente do vitamina D3. Então, as pessoas de cor têm naturalmente um filtro e têm, por isso, maior tendência à deficiência dessa vitamina. Existem centros em São Paulo, Ana, onde eles são especializados em tratamento só com vitamina D. Então eu canso de pegar pacientes assim em tratamento para câncer. Claro que a gente não está pregando aqui que vai só fazer a vitamina, não, mas que também utilizam a vitamina D em altas doses. Pessoas com doenças autoimunes, esclerose múltipla, artrite reumatoide, tá? Há pouco que tempo fazem na altas Rede Globo doses. mostraram um tratamento de esclerose múltipla com Exato. vitamina D que reverteu, Teve um Globo né? Repórter Teve, só específico sobre isso. E quando a gente falava isso antes, se a gente suplementava, a gente recebia muitas vezes, da mesma forma que a história do anabolizante, que muita gente ainda insiste em achar que o que a gente faz aqui é pregar o uso de bomba, não é? Muito pelo contrário, nós já cansamos de falar que você tem que usar junto com o médico, com toda uma avaliação laboratorial, uma avaliação clínica, uma avaliação nutricional. Quer dizer, não se está pregando aqui que o cara vá se injetar, é que muitas vezes é aquilo que você falou no início. O cara escuta que o que ele te deu lá? Ele me deu isso. Não, então eu vou Não, usar. eu quero pra mandar mim. fazer para mim também. Faz para mim que tá bom. Não, Muito comum. Sem mentira nenhuma. Eu tenho pacientes que me pedem, mas o que ele está te dando? Eu não posso mandar fazer para mim também? Eu digo, claro que não. Ele deu para mim, porque eu fiz todos os exames, levei os exames, meu irmão deu para o meu corpo. Não, mas quem sabe eu mando fazer aquela pomadinha pra mim também. Eu digo, não, aquela pomadinha não, é um hormônio que a gente passa, mas que ele deu pro meu corpo. Pro teu corpo é outro. Não, eu acabei de receber hoje, é engraçado, que eu atendi uma paciente... Não, e os e-mails que chegam são absurdos também, né? Eu atendi uma paciente que, assim, coitadinha, ela veio, ela e a filha, mas ela tem dificuldade em trazer o marido, que o marido é reticente. Eu consigo entender, pessoal, porque eu também fazia a mesma coisa. Então, eu sou gozado até hoje em casa, pelo Vitor, pelo meu cunhado e pela Ana, porque eu falava a mesma coisa. O quê? Vão suplementar isso aí? Não precisa, isso é besteira, não sei o quê. Até que eu comecei a ver os efeitos ruins do envelhecimento em mim. Falei, vem cá, tem um monte de gente que circula do meu lado que está bem. E eu nunca usei Sim, nós droga. não gripávamos e tu via gripado. Eu vivia gripado. Falei, alguma coisa está errada, eu vou ter que suplementar. Então, na verdade, a gente estava falando do paciente querer usar a mesma coisa. Ela veio com a filha com todos os exames, a filha com todos os exames, mas o marido é reticente. O marido não quer, de jeito nenhum. Daí, na saída, ela disse, mas doutor, eu não posso usar essa pomadinha. Ele falou, não pode usar. Não pode, porque essa é sua. Essa foi feita justamente porque nós mandamos fazer essa concentração em função do que estava lhe faltando da sua suplementação. Então, para cada um é uma coisa diferente. E falando em doenças urbanas, acho que a gente podia entrar justamente na dosagem do cortisol. Né? Okay. Que eu acho que a nível de doença urbana é o que a gente vê aí hoje em dia, é todo mundo com adrenal indo para o espaço. Né? Exatamente. O que eu posso falar bastante assim, a respeito da experiência que nós temos observado dentro do laboratório, que assim, que hoje, inicialmente, assim, o estresse ele não tem mais idade. Né? Ele começa com a criança e ele vai até o idoso. E o cortisol é uma medida muito fidedigna justamente para a gente poder dimensionar
né, esse nível de estresse. Porque, como né, a gente falou no outro programa, assim, o cortisol ele é um hormônio, né, que ele tem um ritmo circadiano. Então, justamente para despertar de manhã, eu preciso ter um bom nível de cortisol para que eu tenha aquele up e saia da cama. Né? É o cortisol que nos dá esse despertar. À medida que a nossa rotina ao longo do dia vai caindo, nosso cortisol vai diminuindo e à noite, como eu preciso diminuir meu ritmo para dormir, obviamente esse cortisol praticamente zera. Nas pessoas que estão com níveis de estresse muito exacerbados, o que a gente observa? Que a adrenal entra numa hiperfunção de tal maneira de elevar esses níveis de cortisol a 10, 20 vezes o que eles teriam a nível basal. Assim, nossa, a gente comenta assim, ó, a adrenal dessa pessoa vai explodir. Só que tem uma coisa, isto é observado quando a pessoa, digamos assim, sofre um acidente, quer dizer, é uma reação normal do organismo a ver esses hormônios do estresse justamente para nos proteger, né, para lutar ou fugir, né, como o próprio intuito do movimento do cortisol no estresse é isso, justamente para te dar energia para essas duas situações. Só que o que acontece? À medida, né, eu sempre digo assim, ó, que o que é o estresse, né, nas doenças urbanas? É justamente quando você tem uma situação difícil na sua vida e que você não pode lutar e você não pode fugir. Você tem que ficar ali e aguentar. Né? Só que assim, ó, a exposição continuada e o tempo que você, né, vive aquela situação, ela leva o quê? Aquela mola do sobe e desce começar a cansar. Então, quer dizer, o cortisol da manhã, aquele up que a gente precisa, ele passa simplesmente a não acontecer mais. Então, o primeiro sintoma do estresse é o quê? Justamente dificuldade para levantar, alteração de humor, né? A sensação de fadigado. E o quê? Principalmente de manhã, porque é quando a gente precisa dos maiores níveis de cortisol. Onde que nós temos isso no dia a dia? Vamos fazer um alerta. Você é empresário, tem lá 100 funcionários, 150, 1000 funcionários, você é o empreendedor da sua empresa, é você que é o motor propulsor. Aí você entra num processo de desgaste progressivo e fadiga adrenal. Né? Existe, inclusive em Porto Alegre, capitaneado pelo Johan Peter, um programa nacional de capacitação de empresários. O Brasil é um dos maiores países empreendedores do mundo. E o que acontece? O programa era, qual é a primeira coisa que você faz com alguém que está produzindo menos? Motiva ele. Qual a segunda coisa?